Vamos lá, gente. Mais boa noite, Thiago. Boa noite para você também. Vamos iniciar mais uma noite, mais uma live no canal da Abrablin. Tentar explicar um pouquinho a fundamentação desse canal. Eu disse um pouco polêmico, porque assim, hoje quando fomos falar de mercado, as primeiras lives, né, foram falar muito da parte técnica, primeira portaria de avaliação, e depois da Andrea, de todo esse processo que é o Sicovabi, nessa segunda etapa do Sicovabi, as exigências que se encerram em outubro. Então, é um assunto que atende a todos, toda a cadeia, e foi muito mais fácil. Nós entraríamos sim nessa questão de mercado e a gente saberia que daria algum tipo de desconforto, porque assim, esse é o início de muitas outras lives. Isso que precisamos entender. E qual é a fundamentação dessa live? Desse canal da Abrablin, que é o Instagram, porque ele é aberto, ele não é só para os associados à Abrablin, então ele é abrangente. Então a ideia aqui de tratar a live, na live do Instagram, nesse canal que vai ser quinzenalmente, é a gente falar do segmento como um todo, toda a cadeia. Então, assim, a cadeia de fornecedores, fabricantes de insumo, os aplicadores, os consumidores de produtos blindados, as forças de segurança, estatística, economia, quem regula, quem legisla. Então, assim, essa é a fundamentação da nossa live, falar para o segmento. Então, assim, não queremos promover empresas, não queremos fazer com que somente o clube, os associados da Abrablin, que tem seus benefícios sendo associados à Abrablin, então eles têm assessoria jurídica e tem essa interlocução da Abrablin como associação, essa representatividade. Então, tem todos esses benefícios sendo associados. Então, a questão da fundamentação da Abrablin em relação a essa live seria isso, falar para o segmento, levar informações para o segmento. Hoje a gente representa quase que 70% do mercado. Então, como chegar aos outros restantes? Como chegar às informações, por exemplo, o prazo de regularização dos veículos usados, que não tem uma mídia, um marketing para chegar até eles, nem por parte do Exército, que vai se encerrar agora em outubro. Então é de muita importância que a Abrablin, como representante dos segmentos de blindados, produtos balísticos, chegue essa informação como um todo. E por que a Mônica? Eu que sou Relações Institucionais da Abrablin. Por que a Mônica dentro desse contexto? A Mônica é isenta. Eu não sou da indústria, eu não sou fabricante, eu não sou blindador, eu não sou militar. Então, assim, de forma isenta, eu posso chegar a essas informações sem ter nenhum tipo de pender para nenhum lado. Então, essa é a fundamentação, levar informação para toda a cadeia. E hoje nós temos 2 convidados, a ideia seriam 3, a gente pegar um blindador, um fabricante de vidro, né, o balístico transparente, e um fabricante de manta, que é chamado de opaco. O blindador a gente não conseguiu, vou fazer a live posteriormente com ele. Então hoje, por isso que eu falei que foi polêmico, porque nós precisamos trazer um representante de cada segmento desse para dar início. E qual foi o critério? O critério foi os mais antigos no mercado. Então o blindador seria aquele que blindou mais de 15 mil veículos, que oportunamente a gente vai trazê-lo. Hoje nós temos o Bruno Menage, que também mais de 20, e o André Bertan, que hoje, surpresa, eu achava que era mais de 20, mas ele falou que já está beirando aos 30. Então é por isso, são os mais antigos do mercado. E o André não é associado à Abrablin. Isso mostra o quanto abrangente a gente quer que seja esse canal de discussão. Nós teremos várias outras, espero que sim. E você que também está nos assistindo, se tiver alguma tecnologia, alguma informação relevante, algo que seja muito legal para o segmento como um todo, vocês têm meus contatos, tem um canal de comunicação da Abrablin, tem aqui pela mensagem, pelo WhatsApp.
eu vou entrar em contato e com certeza você também pode ser um convidado nosso, porque é essa a ideia. Então vamos lá. Para hoje os recadinhos que eu preciso dar, o prazo de regularização dos veículos usados, aqueles que não têm escrito blindado no seu documento, veículo seu CRLV. Então, assim, até outubro termina o prazo. Na live que foi feita com a Andréa Canassa, que está no IGTV do Instagram, os 20 minutos finais, tá lá tudo explicadinho, muito didaticamente o que precisa fazer. Então, outubro, tá? Outubro é o último prazo e desde 2017, então não vai terminar. Outra questão é que nós vamos falar, e muito, nós falamos da portaria de avaliação, enfim, essa preocupação com a publicação da portaria. Amanhã eu estou fazendo uma entrevista muito bacana, de mais de 1 hora, vou poder falar bastante a respeito e vou compartilhar com vocês. E aquele apelo que a gente faz sempre, que as associações de defesa e segurança, a convergência precisa acontecer, essa união precisa acontecer, porque a gente precisa, sim, com certeza, proteger a nossa indústria. O Bruno, cadê o Bruno que ainda não chegou? Bruno, dá um alô. Eu vou entrar com o André, que o Bruno não está aqui. E nós vamos dividir, a gente ia fazer os 3 juntos, mas a gente achou que os temas são muito direcionados e como se diz, a linha de raciocínio deve ser seguida. Então, André, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? A gente definiu, então, fazer esse Bruno, cadê o Bruno? O Bruno está na minha página. Bruno, é na Brabinho. Então, vamos começar com você, né, André? Maravilha. Seu áudio está bem alto. Estou clicando. Melhorou? Melhorou bastante, obrigada. Então, Bruno, volta aí para o site, para o Instagram da Brabinho, eu já te chamo. Bem, para quem não conhece, esse é o André Bertan, é um dos mais antigos produtores de manta desse país. Eu vou deixar ele por si só falar. Ele já vem de uma empresa familiar, o pai dele é uma das pessoas mais respeitadas do setor, infelizmente não está mais conosco, mas pelo que eu sei, o pouco que eu sei da sua história, sempre muito bem falado do seu pai, enfim, você com o seu histórico aí, seu incentivo à exportação, enfim, seu incentivo ao crescimento dessa indústria, muito mais do que a gente vem crescendo. Então, esse é um dos motivos pelos quais você é aqui, é nosso convidado, tá? E a gente queria saber um pouco mais da sua história. Fala um pouco do seu pai, o que fez justamente que você fosse o primeiro convidado nesse setor produtivo dessa live. Boa noite, obrigada pela presença, primeiramente. Boa noite, Mônica. É uma honra para a gente, nós da BCA, poder representar as empresas de manta, ou que seja representar a própria BCA, através do fundador, que foi meu pai aí, ao longo dos anos. A BCA, uma indústria que já nasceu, já vai completar agora início de janeiro, 30 anos. Né? Ela veio para esse segmento como um sonho, focado em trazer tecnologia. Trouxemos tecnologia lá de fora. Naquele momento a blindagem estava bombando, ou seja, teve um crescimento muito abrupto. Eu lembro que a gente ouve histórias, né, das empresas que ainda estavam por aí, né, que hoje são colegas e ou estão ou não estão mais no mercado, mas a gente acaba se encontrando nos eventos internacionais. Aliás, é até interessante você comentar, você com a Brabin, eu muito participante lá da BIND, a gente acaba se encontrando aí nesses eventos. A última vez nos encontramos no Exército, né? Num evento em conjunto aí. Eu acho que essa sinergia é muito boa, importante para o nosso segmento, né? Então a Brabin e a BIND, hora um representando, hora outro, acho que de maneira geral isso daí é construtivo. Não podemos esquecer também do Condefesa na Fiesp, não podemos esquecer do Sind,
a Apex, o órgão, a agência que promove as exportações, a gente não pode esquecer, né? A própria APCE, não podemos esquecer, ou seja, são várias entidades aí, me desculpe se eu esqueci alguma outra, né? Que estão aí no berço do Ministério da Defesa, do Exército, das Forças, né? Levando esse segmento de segurança privada, segurança pública, defesa, nesse mercado que acabou virando o maior mercado do mundo por competência do Brasil. Não era assim. Quando a gente começou, pelo menos, não era desse jeito. E a gente acabou ganhando esse renome, né? Um pouco da história da BCA, né? Meu pai foi o fundador da BCA. Ele trabalhava em vendas governamentais em âmbito internacional. Trabalhou com o Osiris Silva na época, né? Esse é um grande mentor nosso. Ele que está ainda vivo, enfim, e nos ensinou a buscar tecnologia. Uma frase muito simples, né? Quanto mais tecnologia você tem, menos concorrente você tem. Buscar aquele suporte ao cliente, aquela qualidade, né? Meu pai era aviador também, né? A qualidade acima de tudo. E esse segmento nosso de blindagem, ele é apaixonante, né? Então, poder representar a BCA, de certa maneira, é uma honra, né? Ouvir do nosso pai, da maneira que você mesmo falou, é uma honra para a gente, né? Nos agrada bastante. E ao longo desses anos a gente vem desenvolvendo. Eu lembro que antigamente uma blindagem demorava mais de 2 meses, precisava ser totalmente ferramentada. Eu lembro de blindagens pesando, sei lá, 500, 600 quilos. Hoje em dia é tudo diferente. O Brasil é o maior mercado do mundo, ele dá exemplo para o mundo de como é um blindado. A gente viaja muito lá para fora, o pessoal não tem dúvida de falar que o blindado brasileiro é o melhor do mundo. Isso para qualquer país que você vai. Acredite se quiser. E o que nesse seu mercado? Que você é produtor somente do tecido, da manta? Me explica um pouco essa evolução do mercado que você representa, que é o opaco. Blindagem, né, a manta balística, a gente chama aqui de material composto de proteção opaca, né, ele foi o nosso berço, né, o nosso primeiro mercado, né. Nós no início, né, éramos um escritório de representação, né, com o crescimento da blindagem no mercado nacional, nós trouxemos uma empresa que representava dentro do que a gente encontrou, a melhor blindagem, né, ou o melhor segmento de blindagem. Naquele momento, os melhores blindagens do mercado eram os originais de fábrica, Mercedes, BMW, Audi, que faziam na Europa, né? As montadoras tinham as fábricas, né? Não só para o automóvel, mas também para a área de defesa, tanques, ambulâncias, enfim. E a gente representou a Versailles, que era uma empresa que ela fornecia, acho que 100% para a BMW, 100% para a Mercedes, tinha um percentual na Audi, já naquela época, como escritório de representação. Chegou um determinado momento que os produtores nacionais começaram a aparecer, né? O imposto de importação começou a crescer e nós passamos de escritório à indústria no final da década de 90. O primeiro processo que a gente aprendeu foi o laboratório balístico. Eu não sei dizer em termos de qual foi o primeiro, o segundo, do laboratório balístico, né? Mas a primeira coisa que nós aprendemos aqui na empresa foi exatamente a testar. Tudo que vinha da Alemanha nós testávamos. E trouxemos uma equipe da Alemanha que veio e capacitou um monte de blindadora. E também levamos muitas empresas do mercado, amigos, clientes, enfim, de maneira geral, instituições que estão aí até hoje e visitaram a unidade produtiva lá na Alemanha. E favoreceu a gente partir do zero, a sair e conhecer um mercado novo, né? Essa empresa, em 2008, ela foi vendida na crise da Europa, lá em 2008, e nós recompramos as ações aqui no Brasil e mantivemos algumas parcerias, né? E de lá para cá, nós implementamos algumas patentes, nós verticalizamos o processo produtivo e nos aprofundamos em material composto para proteção balística voltado aos mercados de segurança, tanto segurança pública como segurança privada. Por exemplo, segurança privada, blindagem de veículos blindados, é o nosso maior segmento, né? Mas também a blindagem de viaturas, agora que está começando no âmbito nacional, né? Iniciando aí a compra das primeiras viaturas blindadas para o mercado nacional, isso daí é muito comum lá fora. Os veículos blindados para defesa, no caso de exército, marinha, enfim, embarcações, blindagens de aeronaves, e proteção pessoal,
né? Aquele que você faz as proteções pessoal, seja colete, capacete, enfim, a gente tem algumas tecnologias nesse sentido, né? No âmbito do Covid, né, a pandemia que apareceu aí, e a gente focado dentro do nosso guarda-chuva de material composto para proteger vidas, o Ministério da Defesa, junto ao Ministério da Saúde, delegou aí um chamamento, né, para as empresas, a indústria poderem ajudar no que puderem a incrementar a falta de capacidade produtiva do mercado para a produção dos equipamentos, de maneira geral, qualquer equipamento que pudesse atender a pandemia. E nós ingressamos aí agora também na área de saúde, nós temos vários equipamentos, acabamos construindo máquinas que fazem máscaras cirúrgicas, aumentamos capacidade de produção dessas máquinas made in Brasil, iniciamos uma linha produtiva aqui na empresa também, uma gama a mais, e isso daí está sendo um desafio bastante honrado para a gente, assim, também participar, protegendo vida, também no âmbito do Ministério da Saúde, acho que talvez seria um sonho ainda do meu pai, enfim, da empresa de maneira geral, mas está convergindo porque tem a ver com material composto, tem a ver com proteger vidas, né? E esse intercâmbio, né, que é como a gente faz no momento desse... a gente já está em 14 países, né? A gente conseguiu abarcar isso dentro do nosso guarda-chuva, né? Então já são aí quase 30 anos, né? E a gente tem muito a comemorar com essa história. E isso não seria possível se não fossem os parceiros, se não fossem os clientes, se não fosse o mercado de maneira geral, se não fossem outros fornecedores do mercado, se não fossem os órgãos regulamentadores, se não fossem as forças, ou seja, se não fosse todo mundo no mercado, deixaria de ter um sentido. A gente não é uma ilha, né, André? A gente, justamente por isso, prega muito, né? Que a gente precisa buscar aliados para convergir no mesmo fim. Agora, falando justamente desses clientes, e no caso de nós, que temos um público maior de blindadores, me fala um pouco dessa evolução da Manta, porque assim, a evolução dos blindados, nós falamos naquela época, bem lá atrás, eu ainda brinco, toda vez que eu lembro que eu tinha um carro blindado, uma Audi blindada, eu vivia batendo na parede porque eu demorava... aquele espaço entre frear, a gente tinha que vir freando bem antes por causa do peso do carro. Hoje evoluiu muito. E por quê? Me fala um pouco dessa tecnologia, dessa aplicação da Manta, que fez baixar, né, o peso do veículo e trazendo essa maleabilidade. Fala a língua. É difícil, né? Não, na verdade o Brasil foi precursor em criar uma função que é do nosso mercado, é típica do nosso mercado, que é o manteiro. O manteiro não existe nas montadoras de automóvel, é uma coisa do nosso mercado, né? E é uma profissão assim, extremamente estratégica, toda blindadora tem o seu manteiro obrigatoriamente, está entre os melhores funcionários, enfim, em termos de característica para acabamento, para definição da proteção, do habitáculo de proteção, ou seja, e antigamente um carro, imagina, você pega as primeiras blindadoras aí, demorava assim 2 meses, o carro tinha que ser todo ferramentado, né? Imagina, era uma dificuldade, nesse nosso mercado, não é difícil de você encontrar, às vezes alguém que faça poucos carros, mas cada carro é um diferente do outro, né? Tem toda uma customização, né? Ou seja, não é difícil, às vezes, você blindar um carro único, exclusivo, que nunca mais você vai blindar. Isso acontece, né? É uma coisa muito customizada, né? E a gente trazendo a tecnologia que tinha na Alemanha, que eram os painéis que se usavam nos veículos militares, a Versadag, ela blindava desde 1975, já tinha essas tecnologias lá, né? Os testes que se fazia como o BRV, é um teste que você valida o sistema. Hoje no Brasil, a gente está avançando nas normas, né, junto à ABNT. Hoje nós estamos renovando a norma de componente e um próximo passo seria evoluir para a norma de sistema. O que é um sistema? Você vai testar aquele componente combinado com outros materiais dentro de um sistema, já um veículo completo, né? Então, isso daí já fazia lá na década de 80, você já tinha esse tipo de coisa. Só que antigamente a gente importava a tecnologia e hoje a gente exporta essa tecnologia. Então, antigamente na Alemanha lá era o nível B4. Era mais próximo do nosso nível 3A aqui no Brasil.
Hoje você vai ver a norma alemã, ele é a VPAN 3, que é praticamente o nosso nível 3A aqui do Brasil, ou seja, consolidou de tal maneira que lá fora a gente está exportando esse modelo de como fazer um blindado com um segmento específico, que é o de segurança privada, que exige um acabamento totalmente diferenciado. Então, o Brasil, ele dá aula nesse sentido, né? Isso daí é todo o segmento. Acho que o segmento todo está de parabéns, ele evoluiu. Hoje você blinda um carro em menos de um mês. Hoje você blinda um carro, aí antigamente chegava a, sei lá, 500, 600 quilos. Hoje você blinda um carro aí de 200, 300 quilos, às vezes menos, ou seja... E a gente vê que, de maneira geral, o segmento, quando você dá oportunidade para a iniciativa privada investir em proteção, em segurança, ela investe no blindado. Então, passa a crise, avança a evolução do mercado, é um segmento que sempre está presente, sempre melhorando, sempre recebendo investimento, sempre recebendo uma atenção. A gente vê essas regulamentações evoluindo, ou seja, agora mesmo vai ter mais um grande step aí agora no mês de outubro para o nosso segmento, que é a implementação dessa rastreabilidade aí, ou seja, ano a ano é uma evolução, os carros vão evoluindo. Eu lembro que no início da década de 2000 foram feitos os primeiros automóveis de alumínio da Audi em série, né? Então, né, ou seja, uma blindagem hoje em dia comparada com uma blindagem de 10 anos atrás, ela é totalmente diferente, né? Ela foi evoluída, né? Então, esse avanço nos permitiu também evoluir e desenvolver novas tecnologias, né? Eu acho que isso daí é uma coisa que todo mundo acabou evoluindo de uma maneira no mercado, né? E o Brasil é o grande exportador aí, de certa maneira. O pessoal, a gente vê lá fora, as indústrias, elas têm como base o que acontece no Brasil. Se a gente pegar aí a Europa, sofreu muito com a migração que veio da Síria, né? Então, as polícias estão buscando usar automóveis e unidades parecidos com o Brasil, a segurança privada lá cresceu, ou seja, a blindagem é uma coisa que é comum, eles vêm para cá, eles chegam a comprar carros aqui para exportar para lá, ou seja, estrangeiro no Brasil visitando blindadora é uma rotina, não é uma coisa que antigamente era uma coisa muito pontual, hoje eu diria que é até uma rotina, se a gente pegar os associados aí da Abrablin, com certeza a Cannon vai ter uma história muito interessante para contar. Nossos produtos são muito valorizados lá fora, né, André? Só não é valorizado aqui dentro mesmo, né? Então isso é uma pena. Eu acho que assim, o meu pai, ele foi um entusiasta, né? Então a gente vê que esse segmento, se a gente levar esse entusiasmo para o nosso segmento como um todo, né? Eu lembro que o Brasil exportava muito, alguns anos atrás, exportava muito mais blindado do que hoje em dia, eu acredito, né? Mas é uma grande oportunidade, sim. Acho que qualquer uma empresa pode exportar. A gente começou pequeno, exportando uma coisa muito pontual. Várias empresas que começaram como a gente fizeram a mesma coisa e venceram isso, né? Então, esse novo advento, essa pandemia, ela vem dando aí algumas oportunidades que eu acho que a gente vai ter, se a gente usar e explorar, de certa maneira, essas oportunidades, a gente vai ver que vai ter uma vantagem competitiva em relação a isso daí. E, de certa maneira, os órgãos, eles precisam e eles também pensam do mesmo jeito, né? Isso. E falando em otimismo, porque eu acho que o momento precisa disso, união e otimismo, como é que fica do seu segmento, do seu setor industrial, como é que está a estatística, como é que era a previsão pré-Covid e qual a perspectiva de crescimento ou de estagnação do pós-Covid? O que você vê nesse mercado de opacos, de mantas? Olha, a gente não representa todo o mercado, existem outras estatísticas, mas na verdade o nosso mercado é muito difícil de você fazer uma valorização porque ele é muito customizado, né? Então, assim, às vezes você vê o número de emplacamentos de um jeito, a de blindagens acaba indo de outro jeito, né? A gente viu que agora os emplacamentos de carros de luxo seguiu até uma curva oposta, né? Mas eu diria o seguinte, o impacto no nosso segmento foi grande porque o supply chain, de maneira geral, desde a produção do veículo, da importação do veículo, o abastecimento, ele foi interrompido. Então, as concessionárias ficaram fechadas.
as montadoras estrategicamente botaram o staff em home office e pararam a produção. E aí o carro não chegou na blindadora, não chegou no ponto de venda, né? Então, isso mexeu com o mercado sim, né? Então, todos fomos afetados. O que a gente percebe é que existe gradativamente uma rampa de crescimento contínuo. Ou seja, teve um lockdown, isso daí vem gradativamente, semana a semana, quinzena a quinzena, mês a mês, numa rampa de crescimento. Antes da pandemia, no início do ano, a gente já vinha numa crescente, e na minha visão, porque o consumo de veículo blindado ele ficou represado há alguns anos, ou seja, a frota envelheceu um pouquinho mais em relação à troca. Então, esse ano era um ano que, antes da pandemia, ia ser muito promissor, né? Agora é uma incógnita. Existe a possibilidade, no meu entendimento, ainda de ter crescimento, sim, com certeza. Por alguns fatores. Uma, porque tem essa retomada de crescimento, existe aí uma frota necessitando de renovação, e quem investe em segurança privada não abre mão disso, né? Ele busca diferenciação, ele busca qualidade, ele busca estar atualizado em relação a esses produtos, né? As linhas de crédito que tinham antes, elas estavam crescentes, houve uma parada, isso aí deve retomar naturalmente com a própria indústria, com as próprias montadoras de maneira geral, acho que vai ter uma abrangência um pouco maior. E vem aparecendo nesse ano aí, na verdade, o início da consumação das blindagens das viaturas para as polícias, para as frotas de viaturas, ou seja, polícia rodoviária, polícias militares. Isso daí é um número, eu vou chutar um número de 2.000 automóveis por ano tranquilamente, só isso daí já representa um crescimento. Não é substitutivo esse mercado, é um mercado adicional. Independente se vai uma empresa ou outra empresa, eu acho que o segmento todo ganha, sim, porque ele dá uma margem, de maneira geral, a um crescimento, e aí o mercado ele fica com uma distribuição de oferta melhor. Então, acho que já está começando a acontecer, de certa maneira, né? A gente já vê que houve alguns processos, já houve algumas compras. E isso daí, se a gente acompanhar outros países que a gente conhece, isso daí é uma rotina, ou seja, é uma coisa que é comum. Nenhuma frota troca 100% da frota imediato, é sempre um escalonamento, né? E ano a ano isso daí vem entrando cada vez mais. E eu lembro que a gente acabou participando entre palestras, treinamentos, enfim. E um claim muito grande que tinha das polícias, exatamente de ter esse equipamento de proteção para o policial que faz a ronda. Às vezes ele se deparava com um assalto à caixa eletrônica em andamento e ele estava, às vezes, sem colete, sem um carro blindado. Então é um índice de mortalidade bastante grande. Então acho que é um equipamento que veio para ficar, ele tem uma regulamentação que não é igual ao da blindagem, ele é muito própria para as polícias de maneira geral, mas são as mesmas matérias-primas, o processo de instalação é muito parecido, ou seja, o processo de conversão é muito parecido, então isso contribui para o segmento, né? O segmento ele está pronto para atender isso daí, com certeza. Então acho que existe ainda a possibilidade de retomada no mercado, era para assim realmente retomar de uma maneira mais robusta. Aconteceu a pandemia, estamos no meio, não acabou, né? Eu acho que de maneira geral ainda tem uma contribuição social todo mundo, né? Estamos aqui à prova viva, ninguém pegou trânsito para chegar numa reunião hoje, né? Mas estamos fazendo essa live, então acho que e mostra que de certa maneira a interlocução, seja uma entidade representando outra entidade, uma empresa, né? Então eu digo aqui representando a BCA, mas também representando um pouco da BIND. Lá a gente também tem uma câmara de blindagem que tenta, de uma maneira, comunizar as necessidades do nosso segmento, né? Você participa de lá também junto conosco. Então, acho que isso daí se a gente juntar todo esse objetivo, a gente comuniza com o objetivo lá na frente, né? Eu nunca esqueço uma empresa do segmento que falou, daqui a 10 anos eu quero ver um segmento que eu tenho orgulho de estar nele. Então, a gente trabalha, é legal essa frase, porque a gente trabalha de uma maneira geral para melhorar o segmento como um todo, né? Um mercado que tenha a sua evolução tecnológica e a evolução competitiva. Acho que é uma coisa natural, então se a gente pode aprimorar, por que não, né? E isso é muito importante, porque assim, você vê o que a união, né, faz.
porque nós somos, apesar de estar em associações diferentes, você vê que a gente trabalha continuamente, a gente tem esse intercâmbio de informações, essa troca de informações, até porque nós precisamos ver, eu tenho uma força em certo setor que a BIND tem em outro e a gente pode justamente avançar. Desses avanços que eu considero importante, é igual a gente vem falando muito da aplicação dessas viaturas, mas eles falavam em blindagem. Então, hoje, quando você busca na internet informações sobre ela, hoje já está falando em blindagem parcial, porque era uma preocupação que nós tínhamos de associação, a Abrablin principalmente, justamente de, como ela é parcial, ela é só frente, a gente tinha preocupação de um tiro atravessar atrás e questionar a blindagem, se ela era efetiva ou não. Então, hoje já vem falando em blindagem parcial, é uma legislação diferente, é uma aplicação diferente, e outra, todos os associados, todos os blindadores, todo o mercado vai estar inserido nesse contexto. Então, são os associados da BIND, são os associados do SIND, são os nossos associados, que às vezes fazem parte das 3 associações, e que precisam dessa interlocução, dessa representatividade, porque, igual você falou do incentivo à exportação, há alguns outros programas que a gente tem que ter essa interlocução com o governo, essa força, justamente porque aí tem a questão tributária, você fala em exportação, a gente tem que ter esse incentivo, nosso produto tem que chegar lá, aí você mencionou a Apex, aí tem os eventos que a gente trabalha em conjunto, então, assim, isso é muito importante. E só lembrando que saiu uma reportagem agora, você falou a média de 2.000, quando você fala a média de 2.000, o que é Estado? Não, eu chuto um valor desse, né? Perto do que acontece nos outros países, né? Oficialmente, a Polícia Federal, Rodoviária Federal, já declarou que está em execução 1.500, né? Então, a gente fala somente da Polícia Rodoviária Federal. Então, em quais estados estarão, como a gente pode auxiliar nesse processo, como a gente pode colocar nossas indústrias, né, e nossos blindadores em contato com isso. Então, é a união de forças mesmo que vai levar a gente mais à frente. Um caso claro desse daí, eu lembro que as polícias, de maneira geral, chegaram através na BIND, lá, né, para nós, e porque o Exército não permitia essa questão da blindagem parcial. Ele estava preocupado com a Honda, porque ele ia ser atacado de frente, nunca de fugindo, né? Porque, de maneira geral, o policial ele tem um poder de fogo. Né? E na BID, em 2016, foi o primeiro evento em que a gente conseguiu colocar frente a frente as polícias, seja a Polícia Federal, polícias militares, Polícia Rodoviária Federal, junto com o Exército. E lá foi o pontapé inicial desse processo, em 2016. Ou seja, e agora está, quando a gente vê uma reportagem dessa, 1.500 carros, como você está falando, é um processo natural, ele não começou ontem. Essa regulamentação foi toda nova, ou seja, se a gente pegar o R105 da maneira que ele está escrito, durante anos teve grande dificuldade, e a polícia ela só estava querendo, ela não tinha verba, não tem para fazer a blindagem como se faz num veículo executivo, né? Mas ela precisava, porque o índice de mortalidade do policial era muito grande. Né? Então, ali foi a primeira vez que houve uma interlocução, através de um evento. Né? É interessante lembrar que agora, esse ano, no final do ano, aí, a gente conseguiu confirmar a data. Então, aí, de 24 a 26 de novembro, vai haver uma nova mostra BID. Acho que todos os associados da Abrablin são convidados. É um evento que ele foi feito lá atrás. Temos condições diferenciadas, viu, associados da Abrablin. Aí a gente vai estar lá no stand com a BIND. Exatamente. E é um evento que foi feito pela Base Industrial de Defesa, BID, para a Base Industrial de Defesa poder mostrar exatamente para os órgãos governamentais, principalmente lá em Brasília, a capacidade da Base Industrial de Defesa. Eu lembro que isso daí teve essa visão lá atrás, né, de diversas pessoas. Não, o governo não conhece a capacidade da Base Industrial de Defesa. E se o Brasil é o maior mercado de blindagem, imagina as empresas que estão nela. Então, assim, realmente uma oportunidade. Eu acho que a gente vem trabalhando de maneira geral a ampliar, mas está aí um exemplo. Começou lá em 2016 e agora ela virou uma realidade. Né, a blindagem parcial para as polícias de maneira geral, né? Posso falar, você vê que de uma coisa acaba puxando outras coisas,
De fato, eu acho que o próprio governo não tem noção. Eu tive essa real noção quando a gente foi chamado, estava tanto a PCE, o CIND e a BIND, no plano estratégico de defesa, fomos convidados para montar um plano estratégico de defesa até 2037, e teve a percepção, teve claramente falado por um representante da BNDES, falou assim, mas nossas indústrias não têm capacidade de produzir. Nós temos capacidade de produzir, nós só precisamos de incentivos, principalmente na legislação, que traga essa capacidade de desenvolvimento, de tecnologias, de incentivos e blá, 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 blá. Acabou saindo a portaria de avaliação que a gente fala em outra situação. Mas, de fato, eles não têm esse tipo de evento. Eu sempre falei que evento fomenta muito a indústria, todos os segmentos produtivos. Então, eu sou do setor de eventos, porque eu acho que os eventos são feitos para isso. E direcionado de forma correta. Hoje, os eventos não são mais para a quantidade de público, e sim para aquele público direcionado. E não vamos, desculpa até interromper, Mônica, não vamos economizar palavras, né? Esse evento, ele partiu exatamente daí, são dois visionários na época, né? O general Mattioli, ligado ao Ministério da Defesa, o almirante Perantoni, ligado à BIND, foram os principais precursores para realizar, exatamente, pegaram uma semana da ASA lá em Brasília e colocaram as empresas em acampamento, inclusive, né? Uma coisa bem sem luxo, mas para começar a demonstrar, e foi um sucesso. A distância no Brasil, diversos países, recebemos visitas no estrangeiro, ou seja, não tenho números para ilustrar o quão foi, mas assim, realmente deu para dar uma pincelada e ano ou a cada 2 anos, que seja, ela vem aumentando. E ela tem outra cara. Então, hoje em dia, o pessoal já coloca na agenda internacional esse evento. E se a gente pegar, a gente teve agora em novembro na Milipol, lá na França, que é um segmento, uma feira muito forte do nosso segmento, né? Tivemos a SHOT Show em janeiro, e depois todos os eventos foram cancelados. Tivemos a FIDAI no Chile, que foi cancelada, um evento aéreo importantíssimo, de altíssimo calibre, foi cancelado. Tivemos aí a Eurosatory, que seria em junho, um evento de defesa forte, também cancelado. Isso com grandes eventos, e aí a BID ainda vai ter a oportunidade de ele existir. Então, assim, é uma oportunidade única, e é o nosso segmento sendo representado lá, né? E, mais uma vez, de portas abertas aos associados aí da Brablim. E eu estou lá para cutucar o governo, em favor da nossa indústria. Agora, falando justamente de todos esses problemas que afetaram o mundo, né? Afetou o mundo. Você está com problema de abastecimento porque seus insumos são importados, não é? Todos os insumos são importados, são poucos fabricantes. A gente vivenciou no ano passado, pré-pandemia, principalmente na parte de mantas. As mantas são feitas com fibras de aramida, né? A oferta de fibra de aramida, ela chegou próximo da capacidade produtiva no mundo, né? Porque a aramida também é usada em outras tecnologias, além da de proteção para veículos, ela é usada também para coletes à prova de bala no mundo inteiro. Depois dos atentados lá do Bataclan, França, então isso daí houve uma evolução. Todos os países investiram mais em proteção, né? Houveram atentados na Europa e nos Estados Unidos. O advento do 5G fibra ótica consome a mesma fibra. A exploração do petróleo em águas profundas, né? Em águas, ela também consome esse material. E com a alta do barril de petróleo, a maior parte do mundo, a capacidade produtiva aumentou significativamente. E faltou, literalmente faltou. No Brasil, assim, a crescente em todos esses segmentos, ela mantém, né? Mas as empresas são muito sérias que trabalham nesse segmento, elas, de certa maneira, garantiram aí o abastecimento do mercado. Houveram algumas questões pontuais, mas passamos essa fase, e o que acontece agora de certa maneira, a gente logo no início, o processo veio da Europa para cá, né? Então, lá o lockdown começou antes, então lá houve parada de linha, mas de certa maneira os outros segmentos, a exploração do petróleo, ficou tudo armazenado. Então, está tendo eu diria que um balanço no supply chain de maneira geral. Acho que a recomposição do estoque, então acho que
Felizmente, não sofremos muito, tivemos aí algumas questões pontuais, mas eles vêm sendo retomados principalmente porque a indústria, de maneira geral, a indústria não parou. Né? Então, as montadoras, elas já têm um crescimento de estratégia, elas pararam, fizeram lockdown, o staff foi para o home office de maneira geral, as blindadoras não pararam, mas a indústria, de maneira geral, tirando as montadoras, elas trabalharam com baixa carga de ocupação. Isso não é muito positivo, ela é caro, é oneroso, do ponto de vista de motivação do colaborador também não é positivo, né? Mas com o objetivo de preservar um emprego, de certa maneira, a indústria ela é representativa, né? E eu acho que isso daí continuou com uma carga baixa, né? Então, assim, isso daí gera um estresse de maneira geral, mas acho que vem passando e vem retomando gradativamente, né? Então, óbvio que o suporte para tudo isso ele vai acontecer, então os incentivos para a folha de pagamento eles apareceram, muitos eles exploraram, vão precisar mais, acho que de maneiras linhas diversas de crédito para aplicação diversas, ou seja, não só para investimento como a gente tinha no passado, mas principalmente no fluxo de caixa, isso daí todo o nosso segmento vai precisar porque houve um buraco, né? E esse fluxo de caixa, de certa maneira, ficou parado e as empresas, as indústrias estão sentindo, as blindadoras estão sentindo, todos nós do segmento estamos sentindo, eu acho que, mas se a gente tiver que olhar dentro do cenário que está acontecendo, a retomada que está acontecendo, eu acho que dá para a gente encarar como um cenário positivo, né? Eu acho que vamos precisar de ajuda e é aquela história da união do segmento como um todo para a gente buscar uma coisa mais profissionalizante de longo prazo, né? Então, acho que todos os países, eu acompanho muito os colegas que estão lá na Europa por estar atuando lá fora, na América do Sul de maneira geral, né? Eu acho que o Brasil ainda tem algum privilégio se a gente olhar, né? Então, acho que, graças a Deus, dá tempo da gente seguir em frente e seguir o trabalho, né? E bom te ver otimista assim, André. E o Sicovab, você teve algum problema com essa segunda etapa, que entraram os fabricantes, adaptação? O que você acha dessa nova etapa do Sicovab? Teve alguma repercussão para vocês? Olha, a gente acompanhou o Sicovab desde o início, né? Na verdade, ele foi um projeto amplo, acho que é positivo. Não vou falar que quando você faz a implementação de um projeto, a gente olha a dificuldade da implementação desse projeto, principalmente no âmbito dele, né? A gente pensar que lá atrás o Sicovab ele estava pensando em colocar nanotecnologia para a identificação da pólvora, né? Então, um negócio que usa em munição, então é um negócio bastante amplo, né? Quando a gente ia ter que colocar esse tipo de nanotecnologia na manta no início, né? Então, acho que assim, acho que chegou numa equação razoável, está sendo trabalhado há vários anos, né? Eu acho que é positivo para o nosso segmento, sim. Tá na beira de acontecer, a gente já está vivenciando alguns clientes já começaram os testes de implementação. Eu acho que de maneira geral todo mundo está trabalhando sério de maneira a alcançar o que foi feito. Ele já foi prorrogado, né? Era para ter sido implementado, se não me engano, no ano passado, ou seja, já é um trabalho de prorrogação. E agora, da mesma maneira que tem a questão do tempo para registrar os carros blindados que não estavam registrados, né? O Sicovab vem da mesma maneira. Então, acho que vem para contribuir com a questão de rastreabilidade, né? E a rastreabilidade para o nosso segmento é importante, né? Até para as questões estatísticas no futuro, né? Esses órgãos podem gerar para a gente informações para a nossa indústria que ela é espelho no mundo, né? Então, assim, isso a gente há vários anos, quantas vezes a gente não repete que só São Paulo é maior que o segundo, o terceiro e o quarto mercado juntos, né? Então, e São Paulo ele não representa a totalidade do mercado nacional, né? Então, acho que é positivo, não vou falar que é fácil, né? Todo mundo teve que investir, teve que fazer uma adequação, teve que fazer um estudo, né? Toda a implementação ela é traumática, a implementação isso é natural em todo o projeto, né? Mas eu entendo como positivo, acho que é uma coisa que vem a contribuir muito aí principalmente para o consumidor final, né? Que acho que é o principal beneficiado nisso, né? O órgão regulador, lógico, né? Que vai ter um sistema muito mais automatizado, muito menos manual do que era anos atrás, né? Enfim, né? Não vai ter esse backlog, teve veículos que foram blindados sem autorização por anos. Nós também teremos uma real noção, eu acho que depois desse período que vai acabar, que vai regularizar, né, os carros, os veículos usados,
e tendo esse controle total, a gente vai ter uma estatística real do segmento. E tendo uma estatística real do segmento, você consegue vislumbrar um crescimento, porque você sabe a real situação dele. Então, ele foi matriz para diversos outros segmentos de PCE, então tem que informatizar. Informatizando, diminui a burocracia e a gente fica muito mais seguro de todo o processo. Que bom que você também acha positivo. Vou até além, né? Muitos investidores, eles só investem em mercados que eles têm uma leitura clara do mercado. Né? Então, assim, a atração de investimento, de crédito, tudo isso aí contribui, né? Que bom ter essa percepção sua. E os testes de avaliação, não tem como, você como fabricante, você também passa pelos testes longos no CAEX, né, que a gente tende agora a melhorar todo esse aspecto, né? Tem o incentivo, a gente conseguiu esse incentivo justamente para desenvolvimento de protótipo, então, ou seja, até se desenvolver um protótipo ideal, não precisa pedir autorização, eu achei que isso foi muito positivo. Mas a gente precisa dessa portaria publicada, a gente precisa operacionalizar, porque senão vai ficar mesmo 501 que fica na gaveta, né? Porque não adianta nada sair a portaria, a gente tem que fazer com que ela funcione. E como é que está a sua expectativa justamente para isso? A gente também está na fila, né? A gente também foi afetado por isso, mas se a gente olha para outros países, né, no mundo inteiro, Europa, América do Sul, América do Norte, sempre as Forças Armadas estão muito próximo desses órgãos reguladores, né? E infelizmente, nos últimos anos, eu vou pontuar ali desde talvez 2013, 2014, né? De maneira geral, as áreas de governo do Exército deixaram de receber investimentos importantíssimos nessa área que basicamente homologa e certifica os itens de tecnologia de defesa. Ao mesmo tempo que eles tinham abarcado diversos projetos importantíssimos para a Estratégia Nacional de Defesa. Então, ou seja, eles tinham uma lição de casa grande, com deficiência de equipe, deficiência de equipamentos, deficiência de investimento. Então, lógico, alguém ia sofrer isso e todos sofremos. Sofremos por quê? Porque nós temos aí vários anos e não somos exclusivos, ou seja, o segmento nosso todo sofre, de não ter acompanhado ou atualizado as tecnologias de produtos disponíveis. Então é muito ruim quando você chega às vezes num órgão governamental, eu fui num evento internacional, eu vi tal produto e eu quero aquele. O Brasil tem capacidade de fazer até melhor, mas a gente não pode vender porque não está homologado, não está certificado ainda. E não tem explicação. E é difícil explicar tudo isso. Né? O pessoal fala, custa o Brasil, estaria dentro disso. É muito mais amplo. É muito mais amplo. Então, assim, infelizmente, acho que pegou a década, vai pegar a década. Infelizmente, a gente já está afetado aí em produtos, já chega a quase meia década nesse processo de inovação. Quando você fala em inovação tecnológica, é complicado, porque às vezes se você demora 3 anos num processo de 2 anos, a inovação ela deixa de ter o caráter inovador dela, né? E o mercado lá fora está participando. E a regulamentação que foi aperfeiçoando com o Ciscovab e tudo mais, entre outras regulamentações, foi de tal maneira que engessou a indústria nacional com uma série de questões, né? E a gente não... Quando a gente chega nos órgãos que consomem esses produtos de maneira geral, eles continuam tendo a necessidade de consumir um produto que o Brasil poderia fazer e não pode vender. E aí ele tem que comprar lá fora. E até a empresa nacional ainda também não pode exportar. Então, assim, é um problema que, assim, é uma bomba dentro do nosso segmento todo. Apesar de toda a atenção estar sendo dada pelo Ministério da Defesa, pelo Exército, da FPC, a gente tem todas as associações envolvidas, você mesmo aí está envolvido se não me engano, 2 forças-tarefas de trabalho nesse sentido. Né? Eu acho que é uma pena, infelizmente, você ter e matar o investimento todo em tecnologia e inovação abarcado por conta de você não poder ter o órgão regulador nisso. Então, você aumentar a capacidade de certificação disso daí é uma coisa vital, né? Então, é um item muito grande, né? E agora vai deparar, e é um
problema, porque o mercado sofrendo essas quebras de fluxo que teve, de demandas, né? A gente não é o primeiro, né? A gente já houve agora, as compras governamentais alguns anos atrás também estavam paradas, né? Deram uma leve reagida de alguns anos para cá, mas houve alguns anos parados, ou seja, é um segmento que já vem sofrendo e você tem que se deparar com importação de um produto que, quando a gente olha o produto, não seria melhor que um produto made in Brasil. Com certeza não. Né? Então, acho que temos que olhar com um olhar de tristeza, mas temos que olhar também com um olhar de motivação para vencer esse momento. E acho que as empresas têm que se unirem mesmo realmente para a gente alcançar essa questão, porque todos sofremos, todos, sem exceção. Né? Então, acho que a simbologia é essa. A gente entende a falta de investimento que os órgãos reguladores deixaram de receber, mas estamos sofrendo, e o próprio cliente, seja o próprio Exército, as próprias polícias, de maneira geral, todo mundo que investe em equipamento de segurança e precisa dele, não ter o equipamento como ele poderia ter, porque se o Brasil é o maior mercado do mundo, é o melhor blindado que tem no mundo afora, não tem melhor. Antigamente a gente importava da Alemanha, a gente exporta para a Alemanha, o pessoal pega o desenvolvimento feito no Brasil, de tão high-end que ele está em comparação ao mercado, como a gente não teria a capacidade de produzir os outros equipamentos que também são muito semelhantes ou estão dentro da mesma cadeia produtiva, né? Então, acho que é esse o ponto que a gente pode sempre levantar, e aquela história, né? Um investimento em tecnologia, ele traz aí vamos dizer assim, um incremento no supply chain dele, os indiretos, ele é muito mais abrangente do que você, por exemplo, vender ou exportar um produto de item básico que quase não teve tecnologia ou desenvolvimento nele, né? Então, são vários técnicos, estudantes, são vários operadores de alto grau de conhecimento, a criatividade do povo brasileiro e a bandeira que é reconhecida em qualquer lugar do mundo e é bem-vinda em todo mundo, né? É difícil você ir para um lugar que o produto brasileiro não é bem-vindo. Isso daí, a gente que viaja bastante, a gente percebe, ele está em todos os continentes, ele é muito bem-vindo. Então, acho que é uma pena, né? Mas acho que a gente tem que continuar trabalhando. Né? Tá na linha do gol, vamos dizer assim. Agora a gente tem que justamente para chutar isso para dentro do gol, e a gente vai precisar muito desse otimismo, a gente vai precisar muito desse conhecimento, a gente vai precisar muito dessa inserção, dessa união. E eu conto muito com você, André, porque é aquilo que você falou, é um problema que envolve todos nós, né? Toda a indústria de produtos balísticos, toda a indústria de produto controlado e, consequentemente, o Brasil, né? E principalmente nesse período que a gente está vivendo, e que precisa dessa proteção e esse incentivo à indústria nacional. Com certeza. Eu vou precisar continuar, porque eu tenho que achar o fujão do Bruno. Opa! Quem não sabe, Bruno, agora nós temos que falar de vidros balísticos. Ele que é estrategista de mercado. A gente vai na sequência. André, qual é a última mensagem que você dá para a gente? Você fica aí, porque eu vou ver se o pessoal quer interagir com você no finalzinho. Tá? A ideia era deixa para o final, mais fácil. Entendi. Última mensagem deixa para o final, então. Então, você encerra, então. Tudo bem? Maravilha. André, obrigada. Foi ótimo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui, a gente toma uma aguinha e eu já volto com o Bruno. Ok? Gente, eu vou desconectar e vou conectar de novo, tá bom? Obrigada, André. Tudo de bom. Um grande abraço. Vamos lá, André. Despediu. Tá indo aí, que bom, obrigada. A gente deu uma estouradinha no tempo, obrigada por você estar aí, mas é impossível não encerrar com você. Tá? Obrigada mesmo por esse obrigada por você estar aqui conosco, por toda essa história aí que você contou de todos esses anos. A gente que agradece, eu acho que a Brablin aí, a gente já tem um relacionamento de muitos anos, né? Já por estar aí no mercado, né? Infelizmente a agenda não está batendo hoje em dia, mas a gente acaba se encontrando em alguns eventos, isso é importante. Acho que muito legal a visão do Bruno também, um ponto de vista, a gente que não acompanha vidro, né? Mas está junto, de certa maneira, tem muitos clientes próximos, clientes parecidos, às vezes os mesmos clientes, enfim.
Então é interessante ter essa visão do Bruno, gostei muito aí. E é isso mesmo, essa mensagem aí da indústria brasileira acreditar no potencial dela, a gente tem oportunidade, acho que a gente vai passar por essa fase, e é uma coisa inédita para o brasileiro, esse tipo de crise, né? Se a gente pega lá na Europa, Oriente Médio, que é o berço do comércio, quantas crises dessas já não passaram? Cidades inteiras devastadas em guerra e voltaram, né? E a gente está tendo essa oportunidade pela primeira vez. Então, o aprendizado vem e fica. Sempre que a gente investir em tecnologia, eu acho que é uma oportunidade muito grande da gente fomentar o futuro, porque a tecnologia ela está muito aliada com o futuro e um melhor conforto no presente. Então, acho que isso daí é importante. E acho que, mais uma vez, aí essa continuidade dos trabalhos aí, a Brablim, a Bindi, de longe aí a BCA, nós, Mônica, André, e vamos em frente aí. Agradeço aí o Marcelo também pelo convite, e a todos os amigos que prestigiaram aí pelo mercado. É difícil às vezes a gente conseguir visitar e a gente vê todo mundo entrando. É interessante essa metodologia, então um grande abraço para todo mundo que veio prestigiar. Melhor. É verdade. Fala com a gente. Tem um amigo seu argentino aí, você viu? Qual deles? Quem? Eu não... Ele passou aqui para dar um alô de novo. Ele falou, um grande abraço para eles. A Argentina é um país muito amigo aí. A gente também tinha colaborador argentino aqui, enfim. Então, o espanhol faz parte da nossa vida, né? Esse comércio exterior. E a gente ensina, a gente aprende, a gente convive, né? E existe uma piada sempre, os amigos, né? O que é melhor, Pelé ou Maradona, a parrilhada ou churrasco brasileiro, enfim, né? Então, é isso aí mesmo. Maravilha, muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos e vamos em frente aí. Um desafio bastante grande, mas com a tecnologia a gente chega lá. Obrigada, tudo de bom para você. Pessoal que esteve conosco aqui, muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Mais uma vez eu vou falar que vou deixar no IGTV. Essa plataforma será utilizada justamente para consulta, para abrir a mente de uma certa forma, né? Porque às vezes a gente convive ali justamente dentro do nosso núcleo e a gente não vê o que está acontecendo em torno. Então, o momento realmente é de união, o momento é de positivismo, aquilo que falou, nós temos capacidade de reverter isso. Aquilo que aconteceu lá na gripe espanhola, né? Lá atrás a gente tem condições e muito de reverter, mas é com muita união, é com muita troca de informação, é com muito investimento em tecnologia, é com muita luta das associações justamente para trazer os benefícios que precisam ter a nossa indústria e conte sempre conosco. Então, assim, vamos buscar o melhor sempre para a nossa indústria nacional, tá bom? Lembrando que essa é uma plataforma muito aberta a discussões, a todo tipo de informação. Ela não representa a decisão final da Abrabrinha, ou seja, ela abriu esse espaço justamente para que a gente tivesse todo tipo de informação, chegando para o fabricante, para o blindador, para o usuário de blindados, para as forças de segurança, para o exército, para o governo. Tá ok? Boa noite para todo mundo e a gente se vê daqui a 15 dias. Tchau, tchau.